Você já participou de uma reunião em que aparentemente todos estavam de acordo? A decisão foi tomada, ninguém levantou nenhuma preocupação, nenhuma discordância apareceu. Mas alguns minutos depois, nos corredores, nas conversas individuais ou nos grupos de mensagens, começaram os comentários. Eu sabia que isso não ia funcionar. Eu não concordava muito com essa decisão, mas achei melhor não falar. Esse problema já acontece há muito tempo, mas ninguém toca nesse assunto. Por que será que em algumas organizações as conversas mais importantes acontecem fora das reuniões onde elas deveriam acontecer? Por que profissionais competentes, experientes e comprometidos muitas vezes escolhem ficar em silêncio justamente quando poderiam contribuir mais? Esse fenômeno tem nome: silêncio organizacional. E ele pode ser um importante sinal de conflitos não resolvidos, dificuldades nas relações, problemas de confiança e barreiras culturais que impactam diretamente a qualidade das decisões, a inovação, o engajamento das equipes e os resultados da organização. E é exatamente sobre isso que vamos conversar no episódio de hoje. O que não se fala nas reuniões? Conflitos ocultos, silêncio organizacional e confiança. Eu sou a Aline Signal, coordenadora e consultora da Wisdom Gestão Organizacional, e esse é o Papo de DHO, o podcast onde discutimos os principais desafios, tendências e práticas do desenvolvimento humano e organizacional. E para o papo de hoje, tenho comigo 2 convidados. O primeiro, vocês já conhecem muito bem, Luiz Carlos Bueno, diretor-geral da Wisdom e meu companheiro de todos os episódios. E também está conosco Hudson Carvalho, consultor em DHO e diretor da unidade ABCD e Baixada Santista da Wisdom. Luiz, Hudson, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Aline. Eu só queria um detalhe que você não comentou. Para nossos ouvintes, nós estamos começando agora uma nova etapa nos podcasts do Papo de DHO. Esse episódio vai ser o primeiro episódio da série Anatomia das Organizações. Então, é isso. Vão ser vários episódios dentro de uma mesma série e outras séries estão planejadas. Legal. Aline, Luiz, que alegria estar aqui com vocês, uma alegria estar com todos que nos acompanham. Eu estava te ouvindo, Aline, falar aqui, fazer essa introdução, né? E uma novela que foi passando na minha cabeça de quantas vezes eu já vi isso acontecer. Tenho certeza que vocês também e quem nos acompanha da mesma forma. Vamos lá, essa conversa vai ser bem legal. Com certeza, Hudson, isso acontece muito. Bom, vamos começar nossa conversa então. Luiz, quando uma organização chega ao ponto em que as pessoas deixam de falar aquilo que realmente pensam, normalmente isso não acontece de uma hora para outra. Que sinais mostram que uma cultura começou a transformar o silêncio em uma forma de proteção? Aline, esse é um ponto muito interessante, porque, de fato, o silêncio organizacional normalmente vai se consolidando ao longo do tempo. As pessoas não entram em uma empresa decidindo eu não vou contribuir, ou eu não vou questionar, ou ainda eu não vou apresentar as minhas ideias. Pelo contrário, a maioria dos profissionais quer participar, quer agregar valor e ajudar a organização a evoluir. Mas, ao longo da sua experiência naquela cultura, elas começam a perceber quais comportamentos são valorizados e quais deles podem gerar algum tipo de risco. Se opiniões diferentes são ignoradas, se questionamentos são interpretados como resistência, ou se problemas apresentados acabam gerando uma busca por culpados, a organização começa a transmitir a mensagem de que talvez seja mais seguro ficar em silêncio. Essas situações, com o tempo, vão orientando comportamentos coletivos e alguns sinais aparecem. Reuniões com pouca participação, poucas perguntas, decisões rapidamente aceitas, mas difíceis de implementar
e assuntos importantes sendo discutidos apenas fora dos ambientes oficiais. E esse é o grande risco. A liderança interpretar o silêncio como alinhamento, quando, na verdade, ele pode significar falta de confiança ou simplesmente a percepção de que falar não vai fazer diferença. Aliás, eu até acrescentaria aqui, eu como responsável maior pela Wisdom, isso é um desafio e que eu fico pensando sempre me questionando se as coisas fluem como devem fluir ou se eu, de alguma maneira, estou prejudicando isso. Então, eu acho que isso é um questionamento que toda liderança deveria fazer em relação ao grupo pelos quais é responsável. Ou seja, uma organização saudável não é ela não pode ser aquela em que todos concordam o tempo inteiro. É aquela que as pessoas tenham segurança psicológica, ou seja, elas percebam que no ambiente existe maturidade suficiente para que diferentes pontos de vista possam emergir antes que as decisões sejam tomadas. Perfeito, Luiz. Pegando agora um gancho do que você falou há pouco, vou perguntar ao Hudson. Hudson, existe uma frase bastante interessante quando nós falamos sobre esse tema. O silêncio nem sempre significa concordância. Muitas vezes nós temos profissionais experientes, tecnicamente preparados e que poderiam contribuir muito mais com as decisões da organização, mas que acabam escolhendo não se posicionar. Na prática, Hudson, por que pessoas competentes deixam de falar aquilo que realmente pensam? Eu estava ouvindo a sua frase, Aline, pensando que é quase o contrário, né? Quase nunca significa concordância, né? É estranho quando você tem alguém já disse, né, que a unanimidade é burra, né? E acho que embora o termo seja meio pesado, é isso aí mesmo, né? É por isso que é uma reflexão tão importante, né? Porque existe uma interpretação equivocada de quando essa pessoa não participa, não questiona, não contribui, né? Significa que ela não tem interesse ou comprometimento. Na maioria das vezes não é isso que acontece. Muitos profissionais comprometidos acabam ficando em silêncio porque de alguma forma aprenderam que falar pode trazer algum tipo de consequência negativa, né? Cultura do medo. E aqui não estamos falando necessariamente de uma punição formal, né? Muitas vezes, eu diria na maioria das vezes, são pequenas experiências do dia a dia, uma ideia descartada sem discussão, uma opinião diferente, mal recebida, né? Ou uma questão apresentada aí que foi interpretada, aliás, como uma reclamação. São sinais, né, que a gente está passando para a equipe. Olha, não falem mais do que devem, não falem nada que discorde, né, daquilo que eu estou colocando. E aí, com o tempo, as pessoas começam a avaliar, bom, qual é o risco de eu falar? Se entenderem que o risco de exposição ou desgaste ele é maior do que a possibilidade de efetivamente contribuir, a tendência natural é de se proteger, né? Afinal, já não tem resposta mesmo, ainda fico exposto ao risco. A situação fica bem ruim para quem fala nesse ambiente. Então, outro ponto importante é que o silêncio também pode nascer da descrença. Esse eu acho mais perigoso, viu? A pessoa pensa, bom, eu já falei outras vezes, nada mudou, tal. Por isso, um dos grandes desafios das lideranças é construir ambientes onde as pessoas percebam que a sua contribuição realmente tem valor. Porque a diversidade de posicionamentos só gera resultado se existir espaço real para que essas diferentes visões sejam claramente expressas, né? Verdade, Hudson. Luiz, um ponto interessante é que muitas empresas associam conflito a algo necessariamente negativo. É comum ouvirmos frases como nossa equipe é ótima porque quase nunca temos conflitos. Mas será que a ausência de conflitos é sempre um sinal de uma equipe saudável?
Como diferenciar um ambiente realmente colaborativo de uma cultura onde existe apenas uma harmonia aparente? Essa é uma excelente questão, porque precisamos desmistificar um pouco a palavra conflito. Normalmente, quando as pessoas escutam conflito, elas imediatamente associam a palavra a brigas, disputas, questões relacionais ou dificuldades de convivência. E claro, esse tipo de conflito é destrutivo e precisa ser trabalhado. Entretanto, existe um outro tipo de conflito que é bastante positivo para as organizações, ou seja, o conflito de ideias. Quando pessoas com diferentes experiências, conhecimentos e perspectivas discutem uma estratégia, uma decisão ou um problema, elas naturalmente vão enxergar caminhos diferentes, e isso é muito positivo. O risco aparece quando a organização começa a confundir alinhamento com concordância absoluta. Times com alta performance não são aqueles onde todos pensam igual. E o Hudson há pouco falou sobre diversidade de posicionamento. São aqueles em que as pessoas conseguem discordar com respeito, construir soluções melhores e depois da decisão tomada, elas caminham juntas. Quando uma empresa diz aqui ninguém discorda, eu costumo olhar isso com bastante cuidado. E, de novo, é aquilo que eu comentei. Eu vivencio isso na minha posição, na minha área de responsabilidade, eu vivencio isso como um questionamento. Pode existir uma cultura madura, na qual realmente exista muito alinhamento. Mas também pode existir uma cultura na qual as pessoas simplesmente desistiram de se posicionar. E isso é o que me dá medo. É aquela famosa situação em que a reunião oficial termina rapidamente, mas a verdadeira reunião começa depois nos corredores. Quando isso acontece, temos um importante problema. A organização perde a oportunidade de tratar as divergências quando poderiam gerar aprendizado e melhores decisões para todo mundo, para todos os envolvidos. A confiança não elimina os conflitos. Na verdade, ela permite que os conflitos certos ocorram de forma adequada. Hudson, pensando agora nos impactos para a organização. Algumas lideranças podem ter uma percepção equivocada e pensar, se ninguém está reclamando, está tudo bem. Mas pelo que estamos conversando, o silêncio pode esconder problemas importantes. Quais são os principais riscos quando uma organização não consegue trazer essas conversas para a mesa? Esse é um dos pontos críticos, né, Aline? Não é porque as más notícias não chegam para você enquanto líder que elas não existam de verdade. É o contrário, né? O silêncio transmite uma falsa sensação de estabilidade. Quando ninguém questiona, quando ninguém coloca possíveis dificuldades ou quando todos concordam rapidamente, pode parecer que existe um alto nível de alinhamento. Mas na prática, a organização pode estar deixando de acessar informações extremamente importantes. Um dos principais impactos está na qualidade das decisões. Nenhum líder, né, por mais preparado, experiente, etc. que seja, consegue enxergar todos os ângulos de uma situação. Quando as pessoas deixam de expressar as suas preocupações, os riscos, né, ou suas próprias perspectivas, as decisões podem ser tomadas com uma visão parcial da realidade, né? Isso afeta diretamente os processos de mudança, de inovação, porque muitas vezes as barreiras já eram conhecidas pelas equipes, quase sempre são, mas não chegaram aos fóruns de decisão. Então, talvez a grande provocação seja, olha, o problema que aparece na mesa normalmente não é o maior risco da organização. O maior risco é aquele problema que existe
que as pessoas conhecem, mas que ninguém se sente confortável para colocar à mesa. Luiz, quando falamos sobre criar ambientes onde as pessoas se sintam confortáveis para falar, inevitavelmente chegamos ao tema da confiança e da segurança psicológica. Mas muitas lideranças ainda interpretam isso de forma equivocada, como se fosse simplesmente criar um ambiente agradável onde todos se sentem bem. Qual é a verdadeira relação entre confiança, segurança psicológica e desempenho? Esse é um ponto fundamental, Aline, porque existe realmente uma interpretação equivocada desses conceitos. Segurança psicológica não significa criar um ambiente sem metas, sem cobrança, sem conflitos, onde todas as opiniões podem ser debatidas. Ela significa criar um ambiente onde as pessoas podem discutir temas difíceis justamente porque existe a confiança. Uma equipe com alta confiança consegue ter conversas mais profundas sobre desempenho, sobre problemas e sobre as melhorias necessárias, porque essas conversas não são percebidas como ataques pessoais. E aqui entra um dos papéis essenciais da liderança. Muitas vezes o líder diz: minha equipe pode falar comigo sobre qualquer coisa. Entretanto, a pergunta importante é: como eu reajo quando alguém realmente fala? A cultura não é formada pelo discurso líder. Ela é formada pelas experiências vivenciadas pelas pessoas em suas relações com esse líder. E, de novo, falando sobre mim, sobre a Wisdom, como o meu temperamento, eu sou muito, tendo a ser racional pragmático, e o meu temperamento dominante é o colérico, isso me preocupa muito. Portanto, quando de fato existe abertura, escuta e respeito, a mensagem passa a ser: aqui nós podemos discutir qualquer coisa que nos permita melhorar. As organizações que conseguem fazer isso ganham velocidade. As possíveis dificuldades aparecem mais cedo, as decisões são melhores e as pessoas assumem um maior compromisso com os resultados. Hudson, trazendo agora essa discussão para uma situação muito comum do dia a dia das empresas, as reuniões. Muitas vezes a liderança até acredita que está dando espaço para participação, mas percebe que poucas pessoas contribuem, questionam ou trazem opiniões diferentes. Na prática, como um líder pode conduzir reuniões onde as pessoas realmente participem e onde as conversas importantes aconteçam? Esse é um desafio, né, Aline? Até porque reuniões fazem parte do nosso dia a dia de uma forma muito, muito presente, né, muito importante. Então, quando às vezes o líder, né, mede, ao medir a qualidade de uma reunião, né, com base, né, no fato dela ter sido tranquila e rápida, né, sem divergências, pode ser um engano, né? Normalmente né? Mas uma boa reunião não é necessariamente aquela onde todos concordam, né? Uma boa reunião é aquela onde as informações relevantes aparecem, os diferentes pontos de vista são considerados de forma respeitosa, né? Como o Luiz citou agora há pouco, e as decisões são tomadas com mais qualidade. Decisões são momentos difíceis, né? Então, por que não criar esse espaço onde a gente dê abertura para que todos falem e a gente tenha a melhor ou a maior também, né, quantidade de informações possíveis para decidir bem, decidir com qualidade. Por isso, o líder tem um papel fundamental. Ele precisa tomar cuidado para não entrar sempre com as respostas prontas, né? Aliás, a dica é: líder, fale por fim, né? Deixe as pessoas falarem primeiro e aí você conclui. Quando um líder apresenta uma decisão, né, praticamente definida e depois pergunta a opinião do grupo, né, ao contrário do que eu acabei de falar agora, as pessoas podem entender, olha, que esse espaço não é realmente para que eu contribua, né? Às vezes,
uma mudança simples, né? Faz diferença começar perguntando como vocês estão enxergando a questão, né? É a fórmula para aquela dica que a gente falou agora há pouco. Antes de apresentar a própria opinião, repito, né? Também é importante equilibrar a participação, porque naturalmente algumas pessoas ocupam mais espaços, outras ficam mais silenciosas, tal. No fundo, a liderança precisa entender que o objetivo não é ter reuniões sem conflito, é ter reuniões onde as discussões necessárias aconteçam, enquanto ainda existe tempo para a tomada das melhores decisões. Com certeza, Hudson. Luiz, imaginando uma organização que percebe que existe esse padrão. Poucas pessoas se posicionam, os problemas aparecem tarde demais e muitas conversas importantes acontecem fora dos fóruns adequados. Como uma empresa começa a mudar uma cultura onde as pessoas aprenderam que o melhor caminho é ficar em silêncio? Aline, eu diria que o primeiro passo é reconhecer que uma cultura de silêncio não muda simplesmente dizendo para as pessoas: olha, a partir de agora vocês podem falar. Porque a confiança não é criada a partir de uma autorização formal. Ela é construída através de experiências consistentes ao longo do tempo. Se as pessoas aprenderam que discordar ou trazer problemas gera algum tipo de consequência negativa, elas precisam vivenciar novas experiências para acreditar que o ambiente realmente está mudando. E essa mudança começa a partir das lideranças. São elas que precisam demonstrar, através de seus comportamentos, que querem ouvir a realidade e não apenas as boas notícias. Também é importante rever os ambientes de comunicação na empresa. Muitas vezes existem reuniões, comitês e processos formais, mas eles acabam sendo espaços apenas de apresentação dos temas e não verdadeiramente de diálogo e decisão. Existe um aspecto relevante no desenvolvimento das lideranças, ou seja, muitos líderes não criam ambientes fechados intencionalmente. Eles simplesmente nunca foram preparados para lidar com questionamentos, com feedbacks, ou ter que dar um bom feedback objetivamente, ou opiniões diferentes. No final, mudar uma cultura de silêncio significa construir uma cultura onde falar a verdade deixou de ser um risco e passou a ser uma contribuição para o sucesso da organização. Hudson, dentro de tudo que estamos conversando, existe também um papel muito importante do RH e das áreas de DHO. Como o RH pode ajudar a organização a identificar esses conflitos ocultos e construir ambientes onde as conversas mais importantes realmente aconteçam? Aline, as áreas de DHO, de RH, têm um papel importante nesse processo, porque, em geral, elas conseguem enxergar esses padrões que não aparecem quando nós olhamos apenas para uma determinada área ou para uma situação específica. Elas conseguem conectar os sinais, né? Dificuldades de comunicação, conflitos que não são trabalhados, resistência a mudanças ou comportamentos que podem indicar problemas mais profundos na cultura. Por isso, é essencial criar os canais reais de escuta, né? Além dos formais, estar próximo do negócio, apoiando líderes, identificando quais conversas importantes não estão rolando, né? Como a gente já falou lá em cima, as importantes às vezes rolam no paralelo, é no cafezinho, é no grupo de WhatsApp, que não é o lugar adequado, nem vai resolver problemas também, né? Outra ação importante das áreas de DHO é preparar as lideranças para construir ambientes de confiança, né? Desenvolvendo competências como escuta, feedback, que o Luiz tinha falado agora há pouco, e preparar para gestão de conflitos, né? Acima de tudo, a gente não pode tomar um comentário como algo pessoal, né? Se é uma contribuição para uma ideia a ser desenvolvida, ponto, né? No final,
eu acho que o grande desafio, né, seja ajudar a organização a transformar conversas difíceis em conversas produtivas, porque os problemas que emergem de forma clara podem ser assim tratados, né? Aqueles que permaneçam subjacentes, lá escondidinhos e tal, seguirão afetando os resultados, né? Seguramente, sem que ninguém haja sobre eles, né? É o pior dos mundos. Olha, excelente reflexão, Luiz e Hudson. Muito obrigada por compartilharem conosco a experiência de vocês sobre um tema tão importante. Acho que o episódio de hoje nos deixa uma grande provocação. Talvez uma das maiores oportunidades de evolução das organizações esteja justamente nas conversas que ainda não estão acontecendo. Porque quando criamos ambientes onde existe confiança para falar, ouvir e construir juntos, fortalecemos não apenas as relações, mas também a capacidade da organização de aprender, de inovar e de evoluir. E você, que nos acompanhou até aqui, fica o convite para essa reflexão. Na sua organização, as pessoas realmente concordam ou apenas aprenderam a ficar em silêncio? Muito obrigada pela audiência e até o nosso próximo Papo de DHO. Até breve!